Olá pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Hoje o nosso assunto é propriedades do radical. Então vamos lá. Toda expressão matemática que tenha na forma raiz enésima de A com A pertencente a R mais os reais positivos e N pertencente aos naturais e N maior que 1 recebe o nome de radical aritmético. Em todo radical podemos destacar raiz enésima de A, N é o índice e A o radicando. Assim, no radical raiz de 5, o índice é 2 e o radicando é 5. No radical raiz cúbica de 10, o índice é 3 e o radicando é 10. Vou só ampliar aqui para que vocês possam ver melhor. Quer saber como se leem esses números? Olha aí como leem esses números. Raiz quadrada de 5, raiz quadrada de 5. Raiz cúbica de 10, raiz cúbica de 10. Raiz quarta de 2 terços. Temos aqui uma fração dentro da raiz. Vamos agora para as propriedades. Os radicais aritméticos apresentam propriedades importantes, não só para o estudo dos radicais, como também para estudos futuros de outros temas de matemática. Conheça a seguir essas propriedades. Então vamos para a primeira propriedade aqui. Primeira propriedade, eu tenho raiz enésima de A, N, que é igual a A. Com A pertencente aos números reais positivos, N pertencente aos naturais e o N do expoente da letra A maior que 1. E aí vamos ver alguns exemplos aqui. Deixa eu só subir minha folhinha e ampliar aqui a tela. Pronto. Considere a expressão abaixo. Eu tenho raiz quinta de 32, que é igual a 2. E 32, que é igual a 2 a quinta. Então, transformei a raiz quinta de 32, achei o resultado que é 2, e peguei o 32 que está dentro da raiz, transformei em potência. Eu posso fazer das duas formas. Então, raiz quinta de 32 é igual a raiz quinta de 2 a quinta. Se eu cancelar, ó, vendo aqui, peguei o 32, achei aí que eu multiplicando 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 5 fatores, eu acho 32. Então, vejam aqui que eu igualei os índices e o expoente. O índice da minha raiz e o expoente, eu igualei. Então, eu cancelo, ó. Não são iguais? Raiz quinta e o expoente 5, eu cancelo, sobra quem? 2. O 2 sai de dentro da raiz. Certo? Eu fiz uma simplificação aqui, tá? Igualei índice e expoente, cancelei e tirei o 2 de dentro da raiz. Aí vamos aqui para raiz quarta de 81, é igual a 3. 81, representado na forma de potência, é 3 a quarta. Vejam aqui, ó. O índice da minha raiz é 4 e o expoente da potência é 4. Olha aqui, ó. Raiz quarta de 81, que é igual a raiz quarta de 3 a quarta. Porque 81 representa, pela forma de potência, 3 a quarta. Índice igual ao expoente, cancela, sobra quem? 3. O 3 sai de dentro da raiz. Ok? Vamos aqui para baixo. Dessa forma, temos 7 ao quadrado, raiz sétima, raiz quadrada de 7 ao quadrado. Lembrem, né? Raiz já é quadrada. Qual é o índice? Vocês já sabem, né? Que é 2. Então, ó, 2, o índice é igual à potência, então cancela, sai o 7 de dentro da
raiz. Olha aqui, ó, outro exemplo. Raiz cúbica de 10 ao cubo, ó. 3 e 3 cancela, sobra quem? 10. 10 sai da raiz. Vamos para cá, para esse outro exemplo. Eu tenho aqui, ó, raiz quinta de x mais 3 à quinta. Gente, isso daqui, ó, bem interessante. O que está dentro aqui, ó, vou botar aqui embaixo. X mais 3 elevado à quinta, ele está dentro do parênteses. Então, está dizendo que tanto x quanto 3 estão elevados à quinta potência. É a mesma coisa, ó, que x à quinta mais 3 à quinta. Ó, viram aqui que tanto os dois números foram elevados ao mesmo expoente, 5. Ó, não é igual a da raiz? Isso também é a mesma coisa que se eles estivessem separados, tá? Raiz quinta de x à quinta mais raiz quinta de 3 à quinta. É a mesma coisa, ó. Eu vou cancelar, ó. Vou cancelar, vai sobrar quem? X mais 3. Viram aí? Tranquilo? Então, ó, com x mais 3 maior ou igual a zero, tá? Então, resolvido aí, ó. Tá? Quando aparecer isso, eu já sei que se o índice e o expoente são iguais, cancelo e o que está dentro, ó, x mais 3 sai. Aqui eu só estou mostrando, tá? Se ele está dentro do parêntese e o expoente está fora, então toda essa expressão vai ser elevada à quinta potência. Tá? E se eu colocasse cada um numa raiz, eu cancelaria. Para cada número, o expoente é igual, o índice é igual, cancela, sobra x. Repete o sinal de mais, cancela, a raiz é igual, sai o 3 de dentro da raiz. Tudo bem até aí? Então vamos lá. Segunda propriedade, eu vou só diminuir o zoom. Então aqui está a segunda propriedade. Raiz, vou só ampliar um pouquinho. Raiz enésima de A, M é igual raiz enésima dividido para P, raiz de A, M dividido para P. Com A pertencente aos reais positivos, N, M, P pertencentes a N, e N maior que 1, P diferente de zero, e P divisor comum de M e N. Então vamos entender aqui. Aqui, ó. Só afastar um pouquinho. Considere a expressão raiz oitava de 10 à oitava e raiz de 10, raiz quadrada de 10 ao quadrado. Usando a primeira propriedade, obtemos 10 e 10. Comparando, temos 10 à oitava, 10 à oitava, 10 a 8, que é igual a raiz 10 de quadrada de 10 ao quadrado. Então, isso é igual a isso, tá? Nós comparamos, está aqui, ó. O resultado é o mesmo, então, raiz oitava de 10 à oitava vai ser igual a raiz quadrada de 10 ao quadrado, porque o resultado das duas são iguais. Tudo bem? Então, vamos lá. Veja o que fizemos. Raiz oitava de 10 à oitava. Peguei, ó, nessa segunda propriedade, vocês vão dividir tanto o índice quanto o expoente por um mesmo número P, tá? É um número que eu posso dividir ao mesmo tempo o índice e a potência. Nós pegamos aqui, ó, 4. Vou até ampliar um pouquinho mais. Pronto, que aí fica bem melhor para vocês verem. Então, ó, raiz oitava de 10 à oitava, peguei, ó, 8, dividi por quanto? 4. Peguei o outro 8, dividi por 4. Olha só qual foi o resultado. 8 dividido para 4 é 2. Ó. Raiz quadrada, o índice já é 2, então não precisa aparecer. 10, né? Repetiu 10, que é o radicando. 8 dividido para 10 é igual a 2. Olha aí, ó, raiz quadrada de 10 ao quadrado. Então, isso vai ser igual a isso. Pela segunda propriedade, que é dividindo tanto o índice quanto o expoente pelo mesmo número, eu acho aí, ou reduzo uma expressão, tá bom? Essa propriedade nos auxilia na simplificação de um radical.
Vou só diminuir aqui porque agora não dá para o zoom ampliado. Pronto. Tá? Essa propriedade nos auxilia na simplificação de um radical, do tipo raiz enésima de AM, quando existe um divisor comum diferente de um dos números n e m. Então, quando eu tiver, ó, veja alguns exemplos aqui. Vou ampliar novamente aqui. Pronto. Quando eu tenho, ó, raiz sexta de 10 a quarta, ó, vejam que índice e expoente são diferentes. Então, para eu simplificar isso, eu vou pegar, ó, 6 dividir para 2 e 4 dividir para 2. O índice dividir para 2 e o expoente dividir para 2. Ó, 6 dividido para 2, 3. A raiz cúbica de 10, repete o 10. 4 dividido para 2, 2. Então, eu simplifiquei, ó. Raiz cúbica de 10 ao quadrado, tá? Fiz a simplificação. Aqui, ó, eu tenho, ó, raiz 12, 12ª de 64. 64, ele foi feito aqui, ó, transformei 64 numa forma de potência. 2 a sexta vai ser igual a 64, ó. Viram aqui? Aí transformei 64 em potência, 2 a sexta, tá? Então, ó, eu tenho índice 12 e expoente 6, são diferentes. Aí eu vou simplificar esse radical. Vou dividir 12 por 6 e 6 por 6. Olha aqui, ó. 12 dividido para 6, 2, raiz quadrada. 6 dividido para 6, expoente 1. 2 a 1 é igual a 2, né? Toda vez que eu tenho expoente 1, vai ser igual a 2. Raiz de 2. O resultado, ó. Tá? Aqui, raiz cúbica de 10 ao quadrado e aqui, raiz de 2. Porque 2 elevado ao expoente 1, vou repetir a base. 2, raiz quadrada de 2. Vamos aqui para os outros exemplos. Tá? Então, eu tenho aqui, ó, raiz vigésima de 2 à quinta. Tá vendo aqui? Índice e expoente diferentes. Então, vou simplificar. 20 é divisível por 5 e 5 é dividido por 5. Então, 5 vai ser o divisor comum. 20 dividido para 5, 4. 5 dividido para 5, 1. Então, vai sobrar 2. Então, é raiz quarta de 2. Tá? Raiz quarta de 2. Segue o mesmo exemplo daqui, ó. Iria dar 2 com expoente 1, sobra só o 2. Aqui ele já fez direto, ó. Tá? 5 dividido para 5, 1. 2 a 1 é igual a 2. Tudo bem? Vamos lá, ó. Eu tenho aí, ó, raiz de 20, raiz 25ª de xy a décima potência. Então, ó, eu tenho xy dentro do parênteses. Então, vou pegar 25 e 10, dividir por 5, que eles são divisíveis por 5, ó. Aqui, ó. 25 dividido para 5, eu coloquei aqui porque minha impressora ao imprimir, imprimiu matemática bem em cima do exemplo. Mas vamos lá, botei aqui, ó. 25 dividido para 5 é 5. 10 dividido para 5, 2. Pronto, finalizou. Ok? Fiz a simplificação. Aqui eu não tenho como continuar. Professor, posso continuar? Não. Porque 5 é divisível por 5 e 2 é divisível somente por 1 e por 2. Então, não tem mais como eu continuar simplificando. Se aqui fosse 5 e aqui fosse 5, aí sim daria. Eu simplificaria por 5 e eliminaria. Ia para a primeira propriedade, né? Se o índice e o expoente são iguais, cancela. E sobra quem? X e Y. Beleza? Bom, gente, a gente vai continuar aqui nesse mesmo vídeo. Ainda tem a terceira, a quarta e a quinta propriedade. Vou só dar uma paradinha aqui para a gente continuar. Voltei, terceira propriedade. Raiz m, raiz enésima de a, que é igual m vezes n, raiz de a, com a pertencente aos reais positivos, m, n pertencentes aos números naturais, m maior que 1 e m maior que m maior que 1 também.
Observe a expressão. Vou dar um zoom aqui. Pronto. Observe a expressão raiz cúbica, raiz quadrada de 64. Está uma raiz dentro da outra, que é igual a raiz sexta de 64. Isso é igual a isso. Vamos lá. O que ele fez aqui, ó? Calculando raiz cúbica, raiz de 64, que é igual a raiz cúbica de 8, que é igual a 2. Raiz sexta de 64 também vai ser igual a 2. Comparando, essas duas raízes são iguais. Raiz cúbica de raiz de 64 é igual a raiz sexta de 64. E isso é igual a isso. Veja o que foi feito, o que fizemos. Raiz cúbica de raiz quadrada de 64 é igual a 3 vezes 2. Lembrem-se, quando a raiz é quadrada, o índice é 2. Então, eu multipliquei, ó, o índice da primeira raiz com o índice da segunda raiz, ó. 3 vezes 2, 6, ó. Raiz sexta de 64. Então, isso daqui é igual a isso. Raiz cúbica de raiz quadrada de 64 é igual a raiz sexta de 64. Olha aí, ó. O que a gente fez? Multiplicou os dois índices. 3 e 2, 3 vezes 2, 6. E repetiu 64, raiz de 64. Raiz sexta de 64. Assim, raiz quinta de raiz cúbica de 2 é igual. Olha aqui, ó. Eu peguei 5 vezes 3, ó, 5 vezes 3, repeti raiz quadrada, raiz de 2, né, aqui, é igual a 15, ó, multipliquei 3 vezes 5, 15, e repeti o radical e o 2, que é o radicando. Pronto, tá? Eu vou multiplicar, nessa terceira propriedade, eu multiplico os índices um pelo outro. Se tem uma raiz fora e uma raiz dentro, eu faço a multiplicação. Ok? Aqui, ó, outro exemplo. Lembrem-se, raiz quadrada. É 2 vezes 2. Está aqui, ó. 2 vezes 2, 4. Repetir o radical e o 10. Raiz quarta de 10. Tá? Essa é a terceira propriedade. Se eu tenho raiz dentro de raiz, eu vou fazer o quê? Multiplicar os índices, ó. Multiplicar os índices. Aqui, ó, 3 vezes 2, aqui 2 vezes 2, que deu 4. Ok? Então, terceira propriedade, eu multiplico os índices quando eu tiver raiz dentro de raiz. Vamos aqui para a quarta propriedade. Eu tenho raiz enésima de A vezes B, que é igual a raiz enésima de A vezes raiz enésima de B. Com A pertencente a números reais positivos, B pertencente aos reais positivos, N pertencente aos naturais e N maior que 1. Vamos aqui para baixo. Considerando as expressões raiz quadrada de 4 vezes 25 e raiz de 4 vezes raiz de 25. Calculando, temos. Vou só dar um zoom aqui para a gente ficar melhor na visualização. Então, vamos lá. Raiz de 4 vezes 25, que é igual a 100. Multiplicou aqui, ó. 4 vezes 5, 20, nada 2. 4 vezes 2, 8 e 2, 10. 100. Raiz de 100, que é igual a 10. Nós resolvemos a raiz. Raiz de 4 vezes raiz de 25. Raiz de 4 é 2, raiz de 25 é 5. 2 vezes 5, 10. Comparando, nós temos raiz quadrada de 4 vezes 25 é igual a raiz de 4 vezes raiz de 25. Isso é igual a isso, porque os resultados são iguais. Então, olha aí, vamos resolver aqui, ó. Raiz quadrada de 3 vezes 11 é a mesma coisa que raiz de 3 vezes raiz de 11. A mesma coisa aqui, ó, raiz cúbica de 2 vezes 5 é igual a raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 5. É a mesma coisa, o resultado vai ser o mesmo.
Raiz sétima de 4 vezes x vezes y. É a mesma coisa que raiz sétima de 4 vezes raiz sétima de x vezes raiz sétima de y, com x e y pertencente aos conjuntos dos reais positivos. Tá? Então, o que tiver dentro, eu posso colocar. O que tiver dentro do radical, seja ele, vou colocar aqui, ó, raiz sétima de 7 vezes 14. Olha aí. É a mesma coisa, ó, que raiz sétima de 7 vezes raiz sétima de 14. Tá? Eu posso fazer assim, tranquilo, ok? A mesma coisa, eu só estou pegando, ó, a raiz, colocando, se eu tenho uma multiplicação dentro aí da raiz sétima, seja ela qual for, raiz quadrada, ó, como a gente viu, raiz cúbica, raiz sétima, tá? Qualquer que seja a raiz, se eu tenho uma multiplicação dentro, eu posso botar um radical, ó, uma raiz, um radicando, um radical, para cada número que está dentro. Ó. Repetir raiz sétima, coloquei o 7, vezes, peguei raiz sétima e botei o 14. Tá? Então, eu posso fazer dessa mesma forma. O resultado vai alterar? Não, vai ser o mesmo. Ok? Essa é a nossa quarta propriedade. Vamos ver a quinta propriedade. Quinta propriedade. Eu tenho aqui raiz enésima de A sobre B. Eu tenho aqui, então, uma fração, que é igual... Olha, a mesma coisa que a gente fez na quarta, aqui como se tratando de fração, tanto o numerador quanto o denominador vão receber um raiz, ó, raiz enésima de A, raiz enésima de B, com A pertencente a R+, reais positivos, B pertencente aos reais positivos, excluindo, quando tem esse asterístico, excluindo o zero, N pertencente aos conjuntos dos números naturais e N maior que 1. Vamos ver exemplos aqui embaixo. Então, vamos lá. Aqui embaixo, considerando a expressão, ó, eu tenho raiz quadrada de 25 nonos, 25 sobre 9. Eu tenho uma fração dentro da raiz. E raiz quadrada de 25 sobre raiz quadrada de 9. Isso é a mesma coisa que isso. A gente só colocou um radical para cada número. Ó. 25 eu coloquei uma raiz, 9 eu coloquei um radical. Pronto. É a mesma coisa. Essa propriedade, quando eu tenho fração, eu posso colocar dessa forma também. Aqui, ó. Raiz de 25, raiz quadrada de 25 nonos. Se eu resolver, raiz de 25, 5. Raiz de 9, 3. Então, 5 terços. Eu tenho aqui como resultado dessa raiz, dessa fração. Comparando, nós temos... desculpa, pulei aqui. Aqui, ó, tanto faz eu fazer assim, ó, raiz de 25, 5, raiz de 9, 9. Vai dar o mesmo resultado, elas são iguais. O mesmo resultado não se altera. Mesmo resultado. Comparando, temos raiz quadrada de 25 nonos é igual a raiz de 25 sobre raiz de 9. É a mesma coisa. O resultado, como a gente viu aqui, ó, são iguais, ó. Vão dar o mesmo resultado. Tudo bem? Portanto, nós temos outros exemplos aqui também, ó. Eu tenho raiz quadrada de 3 sétimos, 3 sobre 7. E também eu posso colocar dessa forma, botar um radical para cada número, numerador e denominador. Tá? Raiz de 3 vai dar um número decimal, 1, alguma coisa. Raiz de 7 também não é uma raiz exata, nem 3 nem 7. Aqui outro exemplo, eu tenho raiz quinta de A sobre 5. A5. Que é a mesma coisa, ó, que eu botar raiz quinta para A, uma raiz quinta para 5.
com A pertencente a R, os números reais positivos. Tá? Raiz de A a gente não vai encontrar porque é uma letra, tá representando, pode ser qualquer número. Raiz de 5, né? Raiz quinta de 5. Tem o resultado? Tem. Também vai dar um número decimal. Aqui pode ser qualquer número, se eu representasse A com qualquer uma letra aí, tá bom? Então, aqui, ó, quinta propriedade, quando eu tenho uma fração dentro da raiz, eu posso transformá-la dessa maneira aqui, tá? Então, nós vimos aí as 5 propriedades do nosso assunto de hoje. Tá? Então, esse é o conteúdo, um pouquinho da explicação do conteúdo. Espero que tenha ajudado. Uma boa atividade e já já eu vou postar a explicação da atividade. Um abraço, tchau, tchau.